Bem-vindos todos. Bom, no episódio de hoje vamos dar uma olhada aqui numa das ferramentas que vem no pacote do Salomé, que é o IAX. O IAX é uma ferramenta de programação meio visual, né? Você consegue separar blocos de comandos. E ele tem uma certa capacidade, né, de pegar comandos dos outros módulos dele, né, de geometria, malha, etc e tal, e rodar automaticamente no ambiente dele mesmo. Então vamos dar primeiro aqui uma espanada geral em como estabelecer essas coisas, né? Eu começo aqui criando um novo esquema. Nesse esquema ele me dá uma caixinha aqui no meio. E nessa caixa, né, que eu posso até mudar o nome aqui, exemplo 1, nessa caixa eu vou colocar nós que vão representar os meus passos de computação, né? Então tem aqui no criar um nó a partir de catálogo, tem um script inline, tem função, um nó para dar dados de entrada, de saída, e tem alguns mais interessantes aqui no bloco, um nó de laço for, um nó de laço enquanto e um for each. Então vamos dar uma olhada passo a passo em cada um deles. Vou começar aqui pelos dados de entrada. Então vamos supor que eu queira dar partida aqui no processo de cálculo e vou determinar aqui quais são os meus números de saída. Eu posso dar um número inteiro, né? Estou aqui nas portas de saída, um duplo, e posso criar um genérico aqui que é um PyObject. É um objeto geral, né? Então vou dar inteiro, vou dar aqui um K, um X e um V. Eu posso inicializar as coisas aqui, né? 5, 1.25. E aqui eu posso dar um tipo geral. Posso botar aqui uma lista, um dicionário, uma tupla, tanto faz. Certo? Nesse mesmo ambiente, eu posso colocar mais um nó que vai usar esses dados, né? Então, script inline aqui. Vou colocar aqui cálculo. Vou chamar aqui no input. Vou determinar as portas de entrada dele, né? Uma porta inteira, que eu vou chamar também de K, só para não confundir. Uma porta dupla, vou chamar também de X. E uma porta que é um objeto genérico do Python, que eu também vou chamar de V. E aqui, o que eu vou fazer? Um Y é igual a K vezes X, são umas continhas normais aqui. Vou chamar um Z aqui de V, o último elemento. Só faço isso. E se eu quiser desse nó de cálculo aqui fazer uma saída para outra porta, eu tenho que determinar aqui as duas variáveis como de saída, né? Então venho aqui na lista de portas de saída e coloco aqui Y e aqui boto um inteiro, né, que é o elemento, que é o Z. E já vou colocar aqui mais um nó, só mesmo para colocar para fazer impressão, né? Já vamos ver como é que fica a saída. Opa, não é PyObject, não, é int. E aqui, externo editor para melhorar esse negócio. E print Y e Z. Agora eu vou fazendo as ligações, né? Esse K vem para cá, esse X, o V. Feitas todas as ligações, eu venho nesse botão para fazer a compilação e depois nesse para fazer a execução. Já terminou, coisa rápida.
Para verificar as saídas, eu venho aqui no diário, no registro do container. E aqui eu tenho o produto, nos dois, que era 1.25 vezes 5, que vai dar 6.25. E o último elemento lá daquela lista, que é o número 3. Então, funcionou, tá beleza. Um detalhe sobre o Yax é que ele não guarda isso aqui dentro do próprio arquivo. Então, ainda que eu salve o arquivo completo, o HDF, eu preciso salvar por fora esse esquema XML aqui. Essa operação de salvar vem aqui. Eu coloco aqui Yax exemplo 1. Pronto. Agora salvei o XML que descreve isso daqui. Quando eu vier reexecutar, eu abro o arquivo, etc e tal, eu preciso puxar o arquivo XML e ele já me traz todas essas ligações, a definição, as fontes dos programas, a definição toda do cálculo que você fez aqui. Então, isso é, no geral, aquilo que dá para fazer aqui com estes bloquinhos básicos. Agora, vamos dar uma olhada em alguns blocos um pouco mais complicados. O que mais dá para fazer com o Yax? Vamos ver aqui uma definição de função. Aqui eu fiz um dado de entrada, um inteiro 3, um double aqui que é um raiz de 2 e uma string. Eu passo essas três variáveis aqui de entrada para um nó que é de definição de função. Criar um nó function inline, esse daqui. Nessa definição de função, quando eu dou um nome a ela e puxo aqui o template, ela me dá essa estrutura aqui. Então já vai me dizer quais são os argumentos que entram nela e qual é a saída. Então já sai aqui bonitinho o bloco inteiro. Eu coloquei aqui como a saída uma lista, né? Dá uma repetição aqui da string que entrou e o quadrado daquele número. Ele retorna aqui o x. Essa variável de retorno, eu preciso colocá-la aqui na porta de saída. E aqui no print, né, deixa eu clicar aqui, faço a saída do x. Só um exemplo aqui de como fica. Aqui, ó, teste repetido 3 vezes e aqui o quadrado, né, que é o 2. Então, essas funções definidas desse jeito aqui podem ser usadas nos blocos de cálculo. Isso aqui poderia ser, por exemplo, uma voltagem máxima, isso aqui ser uma modulação de voltagem, alguns blocos representando o comportamento de circuitos ou de elementos num fluxo de uma indústria, de uma fábrica. Isso aí varia conforme a aplicação. Mais um exemplo, então. Vamos dar uma olhada em como fica um nó for. De novo, dados de entrada. N um inteiro 10 e um x aqui que é 256, um valor duplo. Quando eu incluo, né, criar um nó aqui, um bucle for, um laço for, ele me pede quantos passos esse for vai dar. Aqui eu não coloco nada nesse quadro, porque esse número vai ser injetado por aqui, né? Eu fiz a conexão daqui para cá, né, o inteiro para essa direção. O índice que está disponível para comandos internos ao nó é em que instante do for você está, né? Em que instante do laço você está.
tá no zero ou está no último, tá no início ou no final. Mas esse valor aqui, que é o estágio desse laço, é disponível aqui dentro. Fica disponível aqui dentro. Aqui no caso, eu coloquei até um lembrete, né? Tem aqui uma sequência de instruções. Olha, todas as entradas de dados acontecem antes do seu conjunto de instruções. Todas as saídas acontecem depois das instruções todas. Então aqui, por exemplo, se eu quiser, aqui eu coloquei o índice alimentando, né? Vou clicar aqui em cima da ligação, ele está alimentando essa variável K aqui. Esse K que entrou aqui como inteiro. Então eu posso inclusive imprimi-lo aqui na sequência. E ver aqui o resultado final, né? No meu início, 128, nós fizemos a primeira iteração, foi até a nona, né, de 0 a 10, com 10 iterações, e foi dividido por 2. E continuando. Um detalhe, eu posso fazer retroalimentação. Eu posso usar uma variável de saída como nova variável de entrada, que é isso que está dito aqui. E pode notar que nesse y, ele tem duas entradas. Uma que é esse x e outra que é o próprio y. Quando ele vai fazer isso aqui pela primeira vez, a entrada que ele pega é a primeira, é a de fora. Depois que ele redefiniu o y, ele pega o y redefinido e coloca aqui na sequência de cálculo. Então, essa entrada de fora só vai acontecer no início, só na primeira vez, né? Aqui entre a entrada e a saída vai sendo atualizado o valor. Bom, um outro laço que dá para usar aqui é o while. Aqui em cima, abriu. Bom, aqui também fiz a saída, o início aqui, defini duas funções, um f0, que é um polinômio, o f1, que é a derivada dele, porque eu vou usar isso aqui lá no laço, que é um método de Newton. Construí aqui uma lista com a declaração da primeira função, né, a definição das duas funções, um ponto inicial e iteração igual a zero. No while, ele depende de uma condição, então sempre que essa condição aqui for verdadeira, e ele vai resolver isso no mínimo uma vez, ele segue fazendo o que estiver segue executando o que estiver definido dentro desse bloco dele, dentro dessa janela aqui. O que está definido dentro da janela é um nó script que recebe esse bloco de funções, recebe esse conjunto de funções daqui, né, através desse f, recebe o valor inicial e recebe a iteração aqui, certo? Então, método de Newton, né? O primeiro membro daquele f, que é a função, e o segundo membro, que é a derivada. Aqui atualizei o valor do x, incrementei a iteração, e aqui eu faço o teste que define se o laço enquanto vai seguir ou não, né? Então começo com uma condição igual verdadeira, testo se a condição permite parar o laço e se permitir eu coloco a condição igual a false. E aqui tem impressão só. Essas variáveis de saída, essa condição aqui, ela está definida aqui na variável de saída, né? Ela é alimentada ali naquele quadrinho da condição. A variável x, ela é retroalimentada, de volta aqui no valor inicial, e a variável de iteração também. Então, como sempre, né?
As entradas acontecem antes, faz o bloco, as saídas acontecem aqui. Esse it vai ser mandado de volta, então para o próximo laço, esse it aqui vai ser o que saiu da última vez, esse x0 vai ser o x que saiu da última vez, e assim por diante, vai interagindo até seguir, até o final. Compilei, rodei, e vamos ver o que está aqui. Primeira iteração, segunda, terceira, cumpriu a condição, o conde está dando falso, aí ele parou, certo? Então isso é o laço enquanto. Um outro esquema que também dá para fazer é o for each. O for each é um pouquinho mais elaborado, né? Um pouco mais complicado de ver como usar, né? Eu realmente nunca usei isso daqui, mas ele existe, então vamos dar uma passada por ele. Aqui o for each ele pede sequências, né? E nessas sequências é que ele chama aqui de coleções que ele vai, de amostra, né? Que ele vai processar. Então aqui nesse comando, o input type é pyObject, que é esse x que eu declarei lá na saída. Estou usando dois ramos. No caso ele vai rodar dois processos em paralelo para fazer essas coisas todas. E então para processamentos muito volumosos isso aqui pode ser útil. E aqui nesse PyScript, o que eu estou fazendo é só uma checagem mesmo, não é nada muito elaborado, só testando o tipo do argumento. Ele vai imprimindo conforme o tipo vai mudando. E esse eval sample é a saída, entende? Entrou aqui a coleção de amostras, e isso aqui é uma das amostras. Então o que você vai fazer com cada amostra? Você vai ter que puxar a amostra desse quadro de saída, né? Essa coleção que entra aqui, esse monte de dados que vai entrar por essa porta, você não manda ela inteira para o nó de processamento, né? Manda cada amostra dela para cá. E cada coisa que ele vai pegando dessa coleção que você mandou é mandado por aqui, para levar o sample, para passar por essa decisão. Então aqui no caso, como eu tenho duas listas, um dicionário e um número real, vou executar. E está aqui as duas listas, com a quantidade de elementos, um número real. Por que esse negócio não seguiu exatamente a ordem, se tinha um dicionário antes do número real? Porque como eu dividi em dois processos, ele mandou em dois canais diferentes, um dos canais terminou antes. E aí ele veio e imprimiu isso aqui antes de imprimir o dicionário, apesar do dicionário estar antes desse aqui. E onde é que nós vamos nos interessar realmente pelo IACS? É aqui neste processo. Bom, isso aqui são os parâmetros de um script, de um daqueles scripts, né, que foram feitos lá com geometria, malha, etc. e tal, que o script é exportado, é parametrizado e tudo mais. Esses aqui são os parâmetros que eu estou colocando. No caso, foi aquele script da mola helicoidal, em que eu tenho as funções que me dão x, y e z, as expressões dela, são strings. Aqui eu tenho um double vec, é um vetor de duplos, que dá a direção do vetor normal lá no início, né, para poder fazer aquela extrusão guiada pelo triedro de Frenet. Tem aqui o θ inicial e o θ final, que é
são 3 voltas. O que eu fiz então? Todos esses parâmetros colocados como saída, e aqui dentro um while no bloco, e aqui eu coloquei todo aquele script já parametrizado, né, que vai fazer esse desenho. Então aqui pode ver, deixa eu de novo aqui, para visualizar melhor, né? fx, fy, fz, tini, tfin, tudo mais. Isso aqui são os strings, né, que são mandados como argumento para a curva paramétrica. E embora alguns tenham recomendado, né, que se faça a separação num bloco de geometria, no outro bloco de malha, a questão é que quando você vai usar muitas submalhas para poder fazer um controle de malha mais rigoroso, mais cuidadoso, todos os objetos que você está usando como submalha têm que passar por esse processo de fazer um output num bloco e um input no outro. Aí, e às vezes, dependendo da geometria com que você está tratando, isso vai dar muita coisa. Vai ficar um troço muito grande, meio difícil de ver, de enxergar, de verificar se você está ligando a coisa certa no lugar certo. Então, para mim, realmente, eu prefiro colocar tudo num bloco só. Aqui, no caso, o conde false é automático, né, porque já passou por tudo. E aqui eu já botei para exportação do arquivo de malha. Vou dar só aqui uma compilada. Gerou, está rodando. Ainda está gerando a malha. Fez. E agora vamos lá no diretório ver a malha que foi gerada. Né? Tem que pegar aqui o Options, Mesh, 3D Faces. Ok. Tá. 1, 2, 3 voltas certinho. Está aqui a mala feita conforme aquele script que foi exportado anteriormente. Onde que isso vai entrar? Futuramente eu vou colocar aqui também alguns blocos que vão chamar o sistema e executar o Aster na linha de comando. E blocos que vão, por exemplo, verificar certos fatores de saída, tipo tensão, deformação, para verificar se eu tenho que mexer ou o que eu tenho que mexer nesses parâmetros aqui e fazer uma realimentação para começar tudo de novo. A partir daí, essa condição vai ser definida em outro local, né, como sendo a convergência ou não dessa busca. Então, isso é um tipo de coisa que dá para organizar aqui, né, dá para organizar visualmente, desde que não fique com muitas setinhas dessas aqui, você tem que reduzir isso aqui ao máximo. Mas dá para dar uma noção, né, de para que serve o IACS. O IACS serve basicamente para você fazer automação, você levar essa automação do Salomé Meca para um outro estágio, né, já vai para praticamente uma otimização automática dos projetos que você estiver fazendo. Certo? Então, por hora é isso. Eu espero que todos tenham gostado desse pedacinho. Vai ficar bem curto. Eu agradeço a atenção de todos e espero vocês no próximo episódio.